Acho que o Magalu é uma marca muito forte. A gente está entre as 10 marcas brasileiras mais valiosas. A gente tem um reconhecimento enorme pelo nosso consumidor. Afinal, são 68 anos de existência de Magalu. Mas eu acho que o que ainda não está resolvido na marca é o reconhecimento pelo consumidor do que o Magalu se transformou, e que hoje a gente é um ecossistema digital com pontos físicos, um calor humano. Eu acho que o Magalu ainda é pouco reconhecido por todo esse ecossistema que a gente se transformou. Eu acho que um grande desafio que a gente tem daqui para frente é levar para o consumidor tudo o que a gente é hoje e não mais o que a gente já foi um dia. A gente não deixou de ser tudo aquilo, mas hoje a gente é muito mais do que uma loja de eletroeletrônicos, que foi como a gente começou o nosso negócio. Acho que esse é o grande desafio. Eu acho que quando o Magalu se transforma num ecossistema digital, o marketing passa a ter um papel muito mais como um arquiteto de negócios, muito mais como influenciar no negócio através de venda, através de crescimento, através de medição correta de KPIs que geram venda, do que ser simplesmente ecoar ou ser simplesmente alguém que vai levar a mensagem para o consumidor. Então eu acho que esse principal papel do marketing dentro do Magalu é influenciar o negócio, é gerar crescimento para o negócio, e a mensagem ela é uma consequência, ela é muito mais um como do que o objetivo final. Então eu acho que essa é a grande diferença do marketing hoje versus o que talvez já foi há alguns anos. Eu acho que o principal objetivo do marketing é organizar esses sistemas e a história ela só vem para ajudar a contar como isso funciona. Então, tentar trazer também aqui alguns exemplos legais, né? Então, a gente nunca colocou, por exemplo, para fora eh, a nossa capacidade de todas as marcas do grupo reunidas. Então, tirando quem trabalha no Magalu ou quem conhece muito a fundo o varejo, as pessoas não sabem que é Época Cosméticos, Magalu, KaBuM!, Netshoes, Estante Virtual, são todas empresas do mesmo grupo. E a gente tem uma grande dúvida, será que elas precisam saber? O que a gente precisa é fazer com que essas marcas se potencializem e gerem valor de alguma maneira para o consumidor. Então a gente lançou, por exemplo, há pouco tempo, a Galeria Magalu, que é um coração da Paulista, ali no Conjunto Nacional. É a primeira loja onde a gente coloca todo o ecossistema do grupo, eh, e a gente acredita que ela tem um potencial gigante. Aquelas brincadeira que 1 mais 1 não é 2, é mais do que isso, porque cada uma dessas marcas isoladas, ela tem o seu consumidor, ela fala com o seu consumidor de uma maneira diferente, e quando a gente coloca todas elas no mesmo lugar, está gerando uma potência para a gente, então a gente está muito confiante de que realmente a gente vai conseguir tirar muito mais valor desse ecossistema digital todo, sabe? Quando é um potencializando o outro. A gente ainda tem muitas iniciativas legais por vir, mas eu acho que a Galeria Magalu já foi um primeiro passo. A gente realmente acredita que a loja do futuro, ela vai ser muito mais parecida com o conceito que a gente criou lá, do que outra coisa, assim. Quando a gente olha, assim, e falando um pouco de futuro do varejo, assim, quando a gente olha o quanto que o digital está se tornando relevante, é absurdo. Só que às vezes a gente esquece de olhar para números, né? E mesmo nos mercados mais maduros, como China, a penetração do online é 30%, 70% ainda é loja física. No Brasil, todo mundo só fala de digital, mas 85% do comércio no Brasil ainda acontece num ponto físico. Só que a gente realmente acredita que o futuro da loja física é gerar experiência, é gerar outras coisas e não só transação pela transação. Então a gente realmente está muito confiante
de que a Galeria Magalu vai trazer muitos frutos aí pra gente, e a gente tem uma ambição de abrir mais algumas lojas ainda esse ano nesse formato. Com certeza, o CMO numa plataforma digital, ele tem muito mais um papel de arquiteto de ecossistema, do que outra coisa. Acho que isso é uma coisa que vem mudando no marketing, onde o papel do CMO, ele fica cada vez mais próximo da área de negócio. E eu realmente acredito que o marketing dentro de uma plataforma digital, ele tem papel relevante, e não só ser um contador de histórias, mas um papel relevante no crescimento, na rentabilidade desse negócio. Então acho que o que a gente se preocupa o tempo inteiro é como a gente tira mais valor do nosso dinheiro investido, como a gente gera mais venda, em cima, do investimento que a gente faz. Então acho que esse é um pouco do novo papel do CMO, e eu acho que dados, vem sendo uma alavanca cada vez mais importante. Eu realmente acredito que o CMO do futuro é muito mais para um engenheiro do que para um publicitário, porque o volume de dados e insights e que as decisões sejam cada vez mais baseadas em dados, e não no achismo, eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, eu acho que é o caminho com que o marketing tem que tomar. Então, marca ela é um ativo totalmente mensurável para o Magalu. Acho que uma das coisas que é muito importante para a gente é que a marca ajuda a reduzir custo de aquisição de cliente, ela ajuda a melhorar a nossa performance, então marca ela é um ativo muito importante, e a gente mensura isso. A gente olha para indicadores tanto de longo prazo, então pesquisas de marca, brand lift, como a gente está sendo reconhecido no mercado. A gente tem alguns indicadores, outros mais de dia a dia, como buscas no Google pela marca, que são coisas que você consegue mensurar num período num período muito mais curto de tempo. Então, acho que a gente tem as duas coisas, mas marca para a gente, ela tem um papel fundamental de gerar valor, reduzir custo de aquisição. Tem uma frase que eu falo para o meu time que eu gosto muito, que marca e performance elas precisam andar juntas. Marca sem performance é vaidade e performance sem marca é commodity. Então, a marca ajuda a melhorar a performance, ajuda a reduzir custo de aquisição. Então, a gente trabalha esses dois pilares, um como complementar do outro e não um em detrimento do outro. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem para aumentar muito a precisão com que a gente, eh, olha os dados. E a sensibilidade humana, só o humano tem. E a sensibilidade humana, ela vem para ajudar na interpretação e nas melhores decisões em cima desses dados. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ajudar, mas ela não vai substituir. Ela vai ajudar a gente a ser muito mais preciso, ela vai ajudar a gente a ter muito mais insights sobre os dados, mas ela ainda não tem essa sensibilidade humana, para ajudar a tomar as melhores decisões, ou às vezes até para gerar interpretações que os dados não estão gerando. Então eu acho que esse conjunto da sensibilidade humana, com muito mais dados e insights, trazidos pela inteligência artificial, é uma combinação super poderosa para o marketing do futuro. Eu acho que uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que mudar, porque o mundo está mudando, mas sem abrir mão do passado. A gente tem que construir o futuro em cima dos nossos alicerces do passado. Então, o Magalu, quando eu entrei na empresa, eu entrei com o principal objetivo de digitalizar a empresa. A gente tinha, na época, 500 lojas físicas. O e-commerce ele representava 20% da venda total. A gente fez todo um trabalho de digitalizar a empresa, mas sem abrir mão do passado. A gente continuou abrindo lojas, lojas continuaram crescendo e a gente cresceu o digital
mais ainda. Depois eu tive uma oportunidade de liderar o marketplace, onde foi exatamente o mesmo caminho. O marketplace ele tinha que se tornar mais relevante. Ele era zero, e a gente tinha que fazer com que ele fosse muito relevante. Hoje ele é praticamente metade de toda a venda online, mas não significa que eu abri mão, dos meus produtos de 1P, que eu compro e vendo, para em detrimento do marketplace. É sempre um e outro. Então, eu acredito que o legado ele é muito importante. A gente nunca pode jogar o legado fora. Ele tem que ser o principal alavancador para as mudanças do futuro, porque o consumidor muda, a empresa tem que mudar com o consumidor, mas sempre mantendo a sua essência, sempre respeitando o seu legado e construindo e evoluindo em cima desse legado que a empresa já tem. Eu acho que essa é a grande solução, principalmente para empresas que têm muito tempo de vida, como o Magalu. Olha, eu acho que o principal papel do marketing é refletir o que a empresa já é. É muito difícil o marketing tentar passar uma mensagem ou tentar se posicionar, se a empresa não tem aquele atributo ou não tem se aquela mensagem que ele está passando não é verdadeira. Isso não é duradouro, o consumidor percebe. Então, eu acho que é a operação que constrói essa reputação. E o marketing, ele ajuda a tangibilizar, ele ajuda a contar essa história, ele ajuda a reverberar essa história. Então, não adianta o marketing falar que o cliente é em primeiro lugar, que no Magalu você vem para ser feliz, se na hora de eu entregar um produto, eu não cumpri a promessa de entrega. Se na hora que eu for devolver o dinheiro de um cliente que resolveu cancelar, eu demorar para devolver esse dinheiro. Então, eu acho que a operação, ela vem para contribuir e ela vem para sustentar essa reputação, que o marketing conta e reverbera e fala para fora. Mas, sem a operação sustentando, o marketing não consegue sustentar sozinho, não por muito tempo. Então eu acho que essas 2 coisas vêm juntas, mas eu acredito muito que é a operação que sustenta a mensagem e o que a empresa, passa como principal mensagem. Olha, eu acho que a gente está numa transformação do marketing do Magalu, para ser um marketing muito mais baseado em dados, muito mais baseado em experimentação. E eu acho que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu acho que isso é uma transformação que vai acontecer para os próximos anos. Então, acho que a gente já é hoje uma marca forte, uma marca reconhecida, uma marca querida. Mas eu acho que a quantidade de dados hoje que a gente tem e como a gente pode tomar melhores decisões em cima disso, eu acho que eu acredito muito nisso, que a pessoa de criação, ela tem que saber se aquela peça que ela fez foi um sucesso ou não, baseado em algum dado, em alguma medição, e não porque o chefe gostou, porque ela achou que ficou bonita. E o cara de dados, ele tem que conhecer de negócio, o cara de performance, ele tem que entender. Então, o que eu acredito que é a transformação do nosso marketing para os próximos 3 anos é que todas as áreas sejam mais data-driven, que todas as áreas usem os seus dados para tomada de decisão. Então, coisas que aconteceram alguns anos atrás, onde, olha, qual peça você gosta mais, essa ou essa? E muitas vezes a decisão era de quem tinha o maior crachá. Hoje a gente passou essa decisão para o cliente, através de dados, onde a gente faz um teste AB. Olha, bota essas 2 peças para rodar e a minha opinião como CMO pouco importa. O que importa é que vai trazer o melhor resultado, o que importa é que o cliente gosta mais. E eu vou te falar que às vezes a gente tem cada surpresa que o dado mostra. Então, o que eu acho que vai ser essa grande transformação para os próximos 3 anos do nosso marketing é fazer com que todas as áreas dentro do marketing tomem decisões baseadas em dados e muito menos no achismo ou no feeling. Eu acho que o primeiro impacto é no caixa, assim. Eu realmente acredito que o papel do marketing é ser motor de crescimento dentro de uma empresa. Então eu acho que quando o marketing falha, a primeira coisa que você sente é a receita, e depois, em consequência, é o caixa.
Porque se isso não acontecer, o marketing não está fazendo o seu papel direito. Então eu realmente acho que a cultura é uma consequência, porque o caixa ruim, uma receita ruim, afeta o moral do time, mexe na cultura e então mas eu acho que, o primeiro a sentir deveria ser a receita e depois, como consequência, a caixa. Se isso não acontecer, o marketing não estava fazendo o papel dele. Bom, hoje realmente quando a gente olha para o cenário competitivo, principalmente no digital, ele é super agressivo. Eu brinco que no Brasil é o mercado mais competitivo do mundo quando você vai para o mundo online. Você tem É o único mercado do mundo onde você tem, todos os grandes players jogando. Então aqui no Brasil você tem o Alibaba através do AliExpress, você tem o Mercado Livre, você tem a Shopee, você tem a Amazon, você tem a Shein. É o único mercado no mundo onde você tem todos esses grandes players atuando e com um apetite muito grande. Então a gente está realmente no mercado mais competitivo do mundo quando você fala de varejo online. É, eu acho que a gente tem alguns diferenciais versus esses competidores. Acho que o primeiro deles, a gente entre esses grandes, a gente é o único brasileiro. E a gente conhece como ninguém esse cliente brasileiro. O que ele gosta, como ele se comporta. A gente conhece o nosso país como ninguém. Que as regras fiscais, como você opera da melhor maneira. Então, acho que essa é uma vantagem competitiva que a gente tem. Acho que a segunda vantagem são as lojas físicas. A gente é o único dentre esses grandes ecossistemas, também tem pontos físicos. Isso gera uma vantagem competitiva. É, as pessoas sabem, se tiver uma dor de barriga com o pedido delas, ela não vai ligar em algum lugar e vai ter um bot atendendo, digite um, digite 2, que na pior das hipóteses ela vai lá na loja e tem uma pessoa real que vai resolver o problema dela. Ela pode comprar um produto e retirar numa loja do Magalu, seja de um marketplace, seja os nossos próprios produtos. A gente consegue criar uma comunidade que gira ao redor dessa loja física. Então, eu acho que ter a loja física como um impulsionador do online, isso são dados que a gente enxerga. As cidades onde a gente tem loja física, a gente tem um market share muito maior do que nas cidades que a gente não tem, porque a gente usa a loja como potencializador desse online. Então, eu acho que, esses são 2 vantagens competitivas que a gente tenta tirar mais valor versus os nossos concorrentes, que às vezes ganham em outras coisas, né. Mas eu acho que essas são grandes vantagens. Então, a gente tem sim uma marca muito forte, que foi construída ao longo de muitos anos, mas eu acho que essas vantagens competitivas, quando vêm junto com a marca, elas ajudam a gente a tentar achar o nosso lugar de fala, o nosso lugar de brilhar, diferente dos nossos concorrentes. Bom, de novo vou repetir uma coisa que eu realmente acredito, que as 2 coisas são importantes, tanto a criatividade, e marca, quanto a parte de performance. Então, marca sem performance é só vaidade, e performance sem marca vira commodity. Então eu acredito muito nos times híbridos. O time de criativo, ele gera um valor gigante, a gente sabe que um bom criativo, gera conversa, principalmente nesse mundo onde a disputa pela atenção das pessoas ela é gigante. Hoje eu falo que os nossos concorrentes não são só os marketplaces online. A gente está disputando a atenção do consumidor o tempo inteiro, está sendo bombardeado o tempo inteiro com atenção. Então, os criativos, esse time, ele tem que saber medir o resultado do criativo dele. Ele tem que ter uma métrica importante. Então, fazer com que esse time criativo saiba usar dados, saiba medir o resultado dele através de dados e não através de percepção, isso é muito importante. Assim como os cientistas de dados que a gente tem, eles têm que conhecer do negócio. Ele não pode simplesmente olhar para o número, porque o número pelo número pode levar você a uma decisão errada, mas ele tem que olhar para o número e conhecer de negócio para saber o que que aquilo está impactando no negócio. Então, eu realmente acredito que ter esses times híbridos,
onde cada um tem a sua característica mais importante. Um cientista de dados nunca vai ser tão criativo quanto um publicitário, eh mas ele precisa entender o valor que aquilo tem, o valor do negócio. Assim como uma pessoa do time criativo, não adianta ela gerar criação sem saber se aquilo está dando certo, se está gerando valor. Qual o objetivo de final de negócio que precisa? Então, eu acho que criar esse merge, criar esses times híbridos, eu acho que vão gerar um valor para o negócio gigante no longo prazo. Eu acho que o marketing brasileiro ele está em mudança. Eu acho que o marketing brasileiro ele tem que cada vez mais privilegiar performance versus a criatividade. Eu acho que a criatividade, ela é um meio para você atingir uma performance ou o objetivo final de negócio. E eu acho que esse mercado, invariavelmente, ele vai passar por essa transformação, onde a performance vai ser mais valorizada do que a criatividade. Eu acho que essa talvez seja a grande decisão impopular que o mercado vai ter que passar e vai ter que se transformar. E eu acho que ele está já nessa transformação. Óbvio que você pega um mercado brasileiro, onde a gente tem talvez os publicitários mais criativos do mundo, onde a gente é referência e ganha um monte de prêmio, essa transformação, ela vai levar tempo, mas eu acho que é um caminho sem volta, onde o marketing vai ser muito mais valorizado por performance, onde os prêmios, eles vão ser muito mais consequência do que um objetivo. Então acho que esse é um pouco do caminho que o marketing brasileiro está tomando e tem que tomar nos próximos anos. Eu acho que o futuro e o que vai fazer eu dizer que valeu a pena, é os consumidores enxergarem o Magalu com toda essa potência que ele é, de ecossistema digital, com pontos físicos, com calor humano, esses diferenciais que só o Magalu tem. Acho que isso o consumidor enxergar isso, frente a essa concorrência absurda que a gente tem, eu acho que isso é o que vai fazer a gente olhar para trás e falar que valeu a pena do ponto de vista do consumidor. Se a gente no futuro for a marca preferida pelos brasileiros, eu acho que a gente vai poder dizer que a gente fez um grande trabalho de marca e de